Se você assistiu à última aula, você já sabe o que é uma busca heurística, você já sabe o que é o algoritmo guloso e o algoritmo à estrela. Agora você sabe como que você define uma heurística? Não? Então fica no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então hoje nós vamos falar sobre como a gente vai definir uma heurística. A definição de uma heurística, ela vai ser específica para cada problema, como a gente já falou na última aula, né? Uma heurística, ela vai ser específica para cada problema, e a gente não deve superestimar o custo real da solução. Então, sempre a gente tem que focar. Depois a gente vai ver dois conceitos, que é o conceito de admissibilidade e o conceito de consistência. Mas, por enquanto, vamos tentar entender uma heurística que a gente pode criar para satisfazer um jogo 8 puzzle. O que é ele? São 9 quadradinhos. Desses 9 quadrados, a gente tem que colocar todos esses quadradinhos, os números de 1 a 8, na posição correta. Vamos trazer aqui para vocês uma imagem. Então, por exemplo, esse é o nosso jogo, o estado atual é esse e a gente quer chegar nesse estado aqui. Então, uma heurística que a gente pode utilizar é quantas peças estão fora do lugar, ou quantas peças já estão no lugar. Então, depende do ponto de vista como você quer utilizar a heurística. Se for a quantidade de peças fora do lugar, essa heurística, no caso atual, né, ele teria apenas 2 números no lugar, que seria o número 2, que está no lugar, e o número 5. Então, o 3 está fora do lugar, o 4 está fora do lugar, o 6, o 7, o 8 e o 1 também. Então, o valor dessa heurística seria 7, porque a gente tem, só o 2, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o nosso objetivo é fazer com que o valor da heurística seja 0, que significa todos os números estão no lugar correto. Beleza. Então, por exemplo, se a gente move o 6 para a direita, agora a gente tem 6 números fora do lugar, porque o 2, o 5 e o 6 agora estão no lugar. Aí a pergunta é, essa é uma boa heurística? Qual outra heurística que a gente poderia trazer aqui para o nosso problema, que ela poderia ser melhor, que ela representa mais a nossa solução? O simples fato da gente ter uma peça fora do lugar não quer dizer o quão distante a gente está, porque pode ser que a gente vai ter que fazer vários movimentos para a gente conseguir deixar uma peça no lugar. Então, vocês conseguem pensar em uma outra heurística que vai ser um pouco melhor para a gente? Vocês já ouviram falar da distância de Manhattan? Então, a distância de Manhattan, ele vai pegar a soma das distâncias das peças das suas posições objetivo. O que isso significa? Ao invés da gente simplesmente olhar quantas peças que estão no lugar ou fora do lugar, a gente vai olhar para cada peça e ver o quão distante ela está da sua posição objetivo. Note que nós não estamos falando aqui de quantos movimentos são necessários para deixar a peça no lugar. Apenas estamos falando qual a distância da posição dela para a posição objetivo dela. Por exemplo, nesse problema aqui, utilizando a heurística simples de quantas peças estão fora do lugar, a gente vê, essa está fora, essa está fora, essa está fora. Todas as peças estão fora do lugar. Então, utilizando a heurística 1, o valor dela é 9.
Utilizando a heurística 2, vamos ver. O 1 está aqui, mas ele deveria estar aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3 movimentos. O 2 está aqui no superior central. Ele tem que estar no superior direito. Então, ele está apenas uma casa de distância. O 3 deveria estar aqui. Ele está aqui. Então, a gente precisa de 2 movimentos. O 4, 2 movimentos também. O 5, mais 2 movimentos. O 6, 1, 2, 3. O 7, 1, 2, 3. E o 8, 2. O que traz o valor da função heurística como 18 para a gente. Então, é melhor ou é pior essa segunda heurística? Vocês concordam comigo que ela representa muito mais do que o que a primeira heurística representa? Então, essa é a ideia. A gente ter uma heurística que ela expressa aquele desafio, né? Expressa aquele problema de uma forma melhor. Então, a heurística 2, que é a heurística que mede a distância de Manhattan, ela é bem mais utilizada, porque ela é bem mais expressiva. E aí, quando a gente está definindo as heurísticas, né, a gente tem que pensar a nossa função, ela vai ter o custo do caminho mais a função heurística, o custo, né, o valor da função heurística. E como que a gente vai calcular a heurística H de n, né? Então, para isso, a gente tem dois conceitos, que é o conceito de admissibilidade e a consistência. A admissibilidade, a gente considera que uma heurística ela é admissível quando ela nunca subestima o custo para se atingir um objetivo. Então, vamos supor que a gente tem um G de n, que é o nosso custo real para atingir n ao longo do caminho atual. Então, a gente vai ter como consequência imediata que Fn nunca irá subestimar o verdadeiro custo de uma solução ao longo do caminho através de n. Então, de forma geral, como a nossa função ela é o custo do caminho mais o valor da função heurística, a gente nunca pode subestimar esse custo real, né, que é o custo do caminho. Então, para ela ser admissível, ela não pode subestimar esse custo. Para ela ser consistente, né, para ela ter consistência, existe o conceito de desigualdade triangular. Então, vai estipular que cada um dos lados de um triângulo não pode ser mais longo do que a soma dos outros dois. Então, nesse caso, o triângulo ele é formado por n e o n' é o seu sucessor. E o objetivo G é mais próximo de n. Para isso, a consistência ela vai ser necessária apenas para aplicações de A estrela para busca em grafos. Então, de forma geral aqui, a gente não pode, para ela ser admissível, ela não pode subestimar o custo total, o custo real. E o segundo, dado dado 3 pontos, né? O ponto atual, nosso próximo passo e o nosso objetivo, esse triângulo, os lados do triângulo, não pode ser, um dos lados não pode ser maior do que a soma de dois. Entendo que agora está um pouco abstrato, mas quando a gente partir para algum exercício, isso vai ficar mais claro. Eu posso voltar, se a gente volta aqui no nosso exemplo, né? Vamos pegar um lugar que a gente tem um triângulo aqui, ó. Para a gente ter uma solução plausível, né? Se eu estou em Minuc-Vilceia e pretendo tomar algum passo, esse próximo passo, vamos supor que seja de Craiova, ele não pode ser maior do que a soma dos outros dois lados desse triângulo. Então, caso seja maior, quer dizer que a gente não está sendo consistente, né? Ela está sem consistência.
Bom, essa aula, né, de definição heurística, ela é um pouco mais subjetiva, né, porque a gente tem que, de fato, pensar, estruturar como que a gente vai achar um valor, como que a gente vai achar uma heurística. Mas a gente tem essas diretrizes aí para saber se a gente está, pelo menos, no caminho certo. Beleza? Espero ter ajudado vocês com essa aula. Curte, compartilha, deixe seu comentário e até a próxima. Valeu!